18. Sendo os homens, os espíritos encarnados, eles têm em parte as atribuições da vida espiritual, porque vivem desta vida quanto da vida corpórea. Primeiro durante o sono e frequentemente no estado de vigília. O espírito em si encarnando conserva o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias e que, como se sabe, não está circunscrito pelo corpo, mas irradia todo ao redor e o envolve como de uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do espírito encarnado age sobre fluidos espirituais como os dos espíritos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pela mesma via. E segundo seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Se os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, seu envoltório perispiritual, que é parte constituinte de seu ser, que recebe diretamente e de maneira permanente a impressão de seus pensamentos, deve mais ainda carregar a marca de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se depurar pelo distanciamento destes, mas o seu perispírito será sempre o que é, enquanto o próprio espírito não se modificar. Sendo o perispírito dos encarnados de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, assimila-os com facilidade, como uma esponja se embebe de líquido. Estes fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta que por sua expansão e sua irradiação se confunde com eles. Estes fluidos, agindo sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo sente-lhes uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se os maus são permanentes e enérgicos, eles podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que são absorvidos por todos os poros perispirituais, como se absorvem pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. 19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco onde se irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz a sua nota. Disso resulta uma multidão de correntes e de eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual. Como num coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido do ouvido. Mas, do mesmo modo que há raios sonoros harmônicos e discordantes, há também pensamentos harmônicos e discordantes. Se o conjunto é harmonioso, a impressão é agradável. Se é discordante, a impressão é penosa. Ora, por isso não há necessidade de que o pensamento seja formulado em palavras. A irradiação fluídica não existe menos, quer seja expressada ou não. Tal é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de bons e benevolentes pensamentos. Ali reina como uma atmosfera moral saudável, onde se respira com facilidade. Ali sente-se reconfortado, porque está impregnado de eflúvios fluídicos salutares. Mas se ali se misturam alguns pensamentos maus, eles produzem o efeito de uma corrente de ar gelado num meio tépido ou de uma nota falsa num concerto. Assim se explicam também a ansiedade, o mal-estar indefinível que se sente no meio antipático, onde os pensamentos malévolos provocam como correntes de ar nauseante. 20. O pensamento produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral.
É o que só o Espiritismo poderia fazer compreender. O homem o sente instintivamente, uma vez que procura as reuniões homogêneas ou simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais. Poder-se-ia dizer que ali recupera as perdas fluídicas, que tem cada dia pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real nos fluidos espirituais e, por consequência, nos fluidos materiais, de tal sorte que o homem tem necessidade de se retemperar nos eflúvios que recebe de fora. Quando se diz que um médico cura os seus doentes com boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, porque o pensamento benevolente leva com ele fluidos reparadores que agem sobre o físico tanto quanto sobre o moral. 21. Sem dúvida, dir-se-á é possível evitar os homens que se sabe mal intencionados, mas como se subtrair à influência dos maus espíritos que pululam ao redor de nós e penetram por toda parte sem serem vistos? O meio é muito simples, porque depende da vontade do próprio homem, que carrega em si o preservativo necessário. Os fluidos se unem em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Que se faz quando o ar está viciado? É saneado? É depurado, destruindo o foco dos miasmas, expulsando os eflúvios malsãos por correntes de ar saudável mais forte. A invasão dos maus fluidos é necessário, pois, opor os bons fluidos, e como cada um tem no seu perispírito uma fonte fluídica permanente, carrega-se o remédio em si mesmo. Não se trata senão de depurar esta fonte e dar-lhe qualidades tais que elas sejam para as más influências um contraste, em lugar de ser uma força atrativa. O perispírito é, pois, uma couraça a qual é necessário dar a melhor têmpera possível. Ora, como as qualidades do perispírito estão em razão das qualidades da alma, é necessário trabalhar no seu próprio melhoramento, porque são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. As moscas vão aonde os focos de corrupção as atraem. Destruí estes focos e as moscas desaparecerão. Do mesmo modo, os maus espíritos vão aonde o mal os atrai. Destruí o mal e eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus espíritos. Explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Visão espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos. 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. É por ele, enfim, que se cumprem no homem fenômenos especiais que não têm a sua causa primeira na matéria tangível e que, por esta razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista, ou visão espiritual, que se pode também chamar visão psíquica, da qual muitas pessoas estão dotadas, frequentemente com o seu desconhecimento, assim como da visão sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos seus sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diversas sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas estão generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que está na esfera de irradiação de seu fluido perispiritual. Estes fenômenos são, no homem, a manifestação da vida espiritual. É a alma que age fora do organismo.
Na dupla vista, ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê pelos olhos do corpo, se bem que, frequentemente, por hábito, os dirija para o ponto sobre o qual leva sua atenção. Vê pelos olhos da alma, e a prova disto é que vê tudo tão bem com os olhos fechados. E além do alcance de seu raio visual, ele lê o pensamento representado figuradamente no raio fluídico. Número 15. 1. Nota. Fatos de dupla vista e de lucidez sonambúlica narrados na Revista Espírita, janeiro de 1858, página 25, novembro de 1858, página 213, julho de 1861, página 197 e novembro de 1865, página 352. Fim de nota. 23. Embora durante a vida o espírito esteja preso ao corpo pelo perispírito, ele não é de tal modo escravo que não possa alongar o seu laço e se transportar ao longe, seja na terra, seja sobre qualquer ponto do espaço. O espírito não está